sempre fazendo eventos com ela. Aqui tá a Carol, né? Ei, gente, boa noite. Ela tem aulas semanais que ela produz nos conteúdos na sua página. E eu convido então a todo mundo, quem comprou os ingredientes, acompanhar a live fazendo tudo com a gente. A gente tem só 1 horinha para falar de tudo. E o objetivo, claro, é falar de harmonizações. Essas harmonizações foram preparadas no conceito dos vinhos argentinos. E a gente vai ter um branco, um rosé e 2 tintos. E aí eu tenho 2 motivos especiais para falar desses tintos. Por que eu escolhi 2 tintos? O branco que eu escolhi inicialmente, nós já estamos aqui saboreando, por isso a gente até atrasou 1 minutinho. Nós colocamos um queijo manchego com o mel trufado. Ambos estão à venda, obviamente, no Super Nosso. Esse queijo manchego é um queijo espanhol, ibérico e muito famoso. E eu gosto de fazer essa harmonização com ele, porque ele introduz bem qualquer jantar, qualquer encontro, sem ter que ter muita coisa para poder ficar fazendo cozinha, digamos assim. Você pode ter só o queijo. Aqui a gente preparou o queijo numa tabuinha, ele já vem fatiadinho assim, né? E a gente está usando esse mel trufado, que é um mel que a gente adora, porque já é um gourmet preparado, né, Carol? Não de mais nada, né? Não, e a gente estava aqui, ó, saboreando, então eu acho que ele é super bacana. Já para começar, ele poderia acompanhar o vinho branco, que é um torrontés, né? Esse é um torrontés de Mendoza, o Piedra Negra. Esse Piedra Negra, ele tem uma linha bastante extensa, ele tem o branco, ele tem o rosé e ele tem o tinto. Então eu acho bacana vocês acompanharem esse vinho, porque é um dos que eu mais curto da linha de vinhos argentinos. Eu vou servir aqui. Carol, você tá sentada? Aqui, ó, te dou uma. Já é falar, peraí. Como assim, gente? Não, Não, e aí a pergunta é se você tá sem taça, né? Eu não ficaria sem taça. E o torrontés é aquela uva super aromática, muita gente conhece esse vinho nas origens no norte da Argentina. Tem também o torrontés da Vasija Secreta. A Vasija Secreta, daqui a pouco a gente vai falar dela quando a gente falar do tinto. Aqui a Vasija Secreta também à venda no Super Nosso. Eu tenho um xodó com esse vinho, porque eu já estive nessa bodega. Tem torrontés dele também, tem um torrontés seco e tem um torrontés doce. Então também vale a pena. As Luluvinhas já conhecem bem, porque se lembram que há 2 anos atrás, na 10ª Feira de Vinhos do Super Nosso, eu estava lá para o produtor. Olha que privilégio. Então, Carol, vamos desfrutar aqui um pouquinho esses primeiros minutinhos, né, desse queijinho manchego com esse mel trufado que também está à venda no Super Nosso. Gente, isso aqui é aquela coisa que não falta na minha geladeira nunca. Eu deixo na geladeira, mas como mel você poderia deixar fora, né? Ele vem com uma pelotinha de trufa negra. Então assim, eu acho que devia mesmo. Não, você já degustou, Carol, confessa, antes de começar. O que é o meu filme? Delicioso, né? Carol, que surpresas que você preparou pra gente. O menu foi cuidadosamente preparado, a gente fez com o maior carinho e queria fazer coisas que as pessoas reproduzissem, né? Exatamente. Eu fiz até uma consultoria com um amigo meu argentino. Falei, olha, vou fazer uma live pro Super Nosso, tem que harmonizar com os vinhos. O que você me sugere, assim, de bem argentino? E receita fácil e prática, né? Primeiro é choripan, que nós vamos fazer ele. Vou ensinar de 2 formas de fazer. E um empanado, que é uma receita super argentina também. Não é um empanado clássico, aquela que a gente passa primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos, depois na outra farinha. Nós vamos fazer a moda argentina. E as batatas bravas, que chamam papas bravas, né? Que é uma receita até de um chefe que eu super amo de lá da Argentina, que é o Francis Mallmann. Então eu vou ensinar para vocês o jeito fácil de fazer. Francis Mallmann tem uma rede de restaurantes, né, muito conceituada aí na América do Sul. Do restaurante Fuegos, muita gente conhece. Mas também tem, né, o restaurante Francis Mallmann em Mendoza. Quem vai fazer a viagem por lá sempre faz uma parada nesse restaurante, que já é tradição, sabe, Carol? Vocês foram lá na última vez? Não deu tempo, né? Porque a gente voltou. Tinha reserva, né, Valéria? Tínhamos reserva para fazer.
o jantar, mas lamentavelmente nós e algumas das 20 Luluvinhas tivemos que voltar quando os aeroportos fecharam. Mas vamos voltar lá logo que seja possível, né? Podemos começar? Demais! É o Vamos choripã, começar, minha gente, receita. pelo choripã. Eu passei a lista toda, depois a gente pode colocar aí de novo. Muito simples. Estou usando pão, nosso pão de sal normal. Pode ser o brioche também, para quem preferir. Essa misturinha pronta que já tem lá no Super Nosso, de chimichurri, que a gente vai hidratar ela com azeite. A linguiça, que pode ser essa fininha aqui minha, que é uma linguiça de Acho que tá dando pra ver direitinho aí, gente. Responde que nós temos 3 assistentes de câmera. Que as contas estão abertas na conta da Luluvinhas Confraria, na Confraria da Carol e no Super Nosso. Mas eu queria saber se tá tudo ok aí, por favor, fale pra gente, tá? Então aqui, ó, tenho essa linguiça, eu tô usando essa mais fininha, que é de costela Angus. E a mostarda, que nós vamos misturar aqui, essa aqui é opcional, tá bom? Então eu vou começar pelo choripã. Vanessa, se você quiser falar mais. Se tiver alguma pergunta, viu, Ellen? A primeira coisa, gente, se eu estivesse usando uma linguiça mais grossa, eu ia partir ela no meio e grelhar no sentido assim, de comprimento, tá? Corta ela assim e aí depois a gente grelha na frigideira. Vou fazer da forma mais tradicional ainda, que é tirando essa proteção aqui, essa tripinha aqui da linguiça. Tá vendo? E vou temperar ela com essa mistura do chimichurri, um pouquinho de azeite e a mostarda. Então, vou fazendo isso aqui, ó. É só tirar, então. É um desencapar mesmo, né? Desencapar, exatamente. Sem mistérios. E o legal da Carol é que as receitas são tão práticas que é impossível não reproduzir, viu, gente? Não, isso aqui, na próxima vez que você tiver uma linguiça, quem não tiver comprado os ingredientes, tem certeza que vai fazer essa receita, que é muito fácil, muito gostosa. Ó, então, só tirar. Antes que alguém pergunte, gente, isso aqui, antigamente é que usava realmente a tripa do bicho, tá? Hoje em dia não usa mais, é realmente um material comestível, mas não é mais o tradicional, tá? Ninguém precisa ficar com aflição e falar que nunca mais vai comer linguiça, não. Ó, tô tirando, eu tô usando, calculei aqui mais ou menos 2 linguiças finas por pessoa, ou se tiver aquela linguiça grossa, pode ser só uma mesmo por pessoa, tá? Lembrando que isso aqui é meio que um tira-gosto pra gente, tá? Esse choripã. É mesmo? E é rapidinho, né? Tipo assim, é tipo um preparo pra um jantar mesmo, né? Então aqui. Opa! E o choripã é um sanduíche, digamos assim, de uma maneira vulgar, um cachorro-quente tradicional deles, né? A gente não chama de cachorro-quente porque cachorro-quente é americano, né, Carol? Mas é um sanduíche de rua, que todo lugar que a gente vai, em Buenos Aires, em Mendoza ou em toda parte da Argentina, é um sanduíche bem comum de encontrar. E é divertido porque é aquele jeitinho de comer na rua, onde você faz um lanche rápido, muita gente substitui pelo almoço. Então é fácil reproduzir e fácil de gostar. Então aqui, ó, tirei já aquela película, vou colocar a mostarda. Essa mistura aqui, pra quem não gosta de muita pimenta, coloca um pouco só, que ela vem com um pouquinho de pimenta. E o azeite. Eu nem vou colocar nem sal nem pimenta do reino, não, porque essa linguiça já é temperadinha, então não carece aqui pra gente. E aí, eu vou cortar o pão, vou misturar aqui, mas eu quero mostrar pra vocês, pra dar a palavra pra Vanessa. Eu vou cortar o pão e vou tirar só o excesso do miolo do pão, porque depois nós vamos colocar essa mistura aqui no pão e levar pra grelha. Só isso, tá bom? Vanessa. Estou passada. Eu ia dizer, na hora que você colocou o azeite, que um dos vinhos que a gente vai apresentar hoje, que está todo mundo esperando pelo lançamento deste ano, é o Mosquita Muerta, é o Cordeiro Império de Lugo. Então, a família Mijan é uma família que está despontando demais na Argentina, e um desses vinhos, que é o tinto, que está aqui, eles também têm o azeite, e o azeite também está à venda no Super Nosso.
Então, eu já estou usando na minha casa, é extremamente saboroso. A gente está fazendo um evento essa semana no Consulado da Argentina, apresentando os novos vinhos que virão, né, para os próximos anos aí, para os importadores de Belo Horizonte, incluindo o Super Nosso. E a gente está usando esse azeite neste evento do Consulado, que é o Michan, é o Mosquita Muerta. Então é bem fácil de encontrar ele lá também. A gente está sem um exemplar dele exatamente aqui, mas é fácil, tá? É o azeite argentino. E aqui então eu vou passando essa mistura. Gente, eu gosto muito de cozinhar com as mãos, tá? Mas quem quiser pode fazer aí bonitinho, com uma colher, enfim. Eu só não quero que fique aparecendo o pão aqui, porque na hora que a gente colocar lá na grelha, eu não quero que o pão queime mais rápido do que a linguiça, né? Porque o tempo da linguiça dessa mistura aqui nossa é maior do que o tempo do pão. Isso é dica. Então não deixa pedacinho do pão aqui aparecer. Então tenta cobrir o máximo possível aí, ok? E aí vou colocar um fio de azeite. Queijo de manteiga. Tá vendo por que eu tive que comer antes? Não, bom daqui que a gente come o tempo todo. Ó, eu vou colocar aqui virado o lado da linguiça para baixo. É a mesma coisa. Carol, que legal, né? Eu tava imaginando que você ia fazer uma receita daquelas tradicionais, com a linguiça inteira. Pensa, e aqui é um jeitinho de aprender totalmente diferenciado. Essa receita aqui, desse jeito, ela é tradicional no sul da Argentina. O outro que a gente vê mais popular, que é como se fosse um cachorro quente, ela é mais da capital mesmo. Tá? Então, eu já tô com o meu pão aqui, já com excesso de miolo já retirado. E essa linguiça, gente, ela já é pré-cozida, tá? Então isso também facilita bastante. Agora, quem tiver com uma linguiça aí crua, não coloca uma camada muito grossa da mistura aqui não, porque senão você vai ter uma parte lá no fundinho dela que vai ficar crua. Então, é outra dica, tá? Eu tô caprichando mais no recheio porque essa linguiça também já é pré-cozida. Para esse sanduíche, gente, não tenham medo. Vocês podem ou usar branco, rosé, tinto, espumante, como vocês preferirem. Só não usem vinhos muito pesados, muito amadeirados, porque eu acho que perde um pouco, né? Muita estrutura para um prato despretensioso. Então, aqui a gente está com um torronteso, Pedra Negra, mas facilmente poderia ser esse vinho, que é o ponto final Malbec Rosé. E rosé de Malbec, o mais legal dos rosés de Malbec é ter essa coisa bem clarinha, bem delicada, porque aí você vai ter vinhos com mais delicadeza de aroma. O rosé não pretende ser um tinto desmaiado, ele pretende ser um vinho que tenha personalidade, mas que consiga harmonizar bem com pratos mais despretensiosos. Claro que existe uma culinária aí bem elaborada, como camarão, lagosta, enfim, mas ele é muito versátil. Eu sempre sou defensora de vinhos rosés. Eu acho que ele vai bem com essa linha de pratos pretensiosos, petiscos, sabe? Vai bem com tudo. Eu acho que na hora que ele ficar pronto aqui, a gente vai harmonizar e ver o que ficou a combinação. Ó, estou quase aqui, tá? Então, o que eu tô fazendo essa receita, gente, é para 4 pessoas, mas bem servido, tá? Afinal de contas, né? Ou para um sem dieta. Viu a fartura que eu não ou para uma, porque dá vontade de comer tudo. Não, viva a fartura. Deixa eu ver como é que tá. E o Super Nosso tem outros tipos de pães, né, Carol? Uns pães especiais também, que você já fez uma live com os pães especiais, não já? O Super Nosso tá com uma linha muito bacana de pães, brioches. Olha aqui, ó. Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Vendo? Tá dando pra ver ali? Não sei se tá dando Deixa eu chegar mais pertinho. Como que ele fica? Tá dando pra ver? Na câmera aqui do Super Nosso. Tem um assistente de câmera. Só pra gente mostrar como que fica a parte de dentro. Bem douradinho.
virar o pão aqui. Ai, que legal, ele fica selado, Carol. Gente, é um pão na chapa evoluído. Ah, é porque o nosso pão na chapa é muito comum fazer com queijo. Ai, cara, eu acho que ficaria também muito legal fazer um pão na chapa com esse queijo manchego. Vamos depois testar. Esse ibérico, né? Imagina. Esse queijo ibérico, gente, eu não conheço outro lugar em Belo Horizonte que vende, sinceramente, viu? Esse é muito bacana, né? A Ellen tá ali, assistente do Super Nossa, ela falou, olha, tem o manchego como você gostaria, viu? Ele já vem fatiadinho, ele é muito legal. Meninas, se vocês quiserem ir degustando, por favor. Ó, eu vou ter que fazer uma degustação ao vivo, a cores. Toma. Vou tirar esse pratinho aqui do manchego com azeite, com o mel trufado, vou passar para as minhas amigas que estão ali de assistente. Desfrutem. E aqui eu vou fazer a experiência da harmonização. Primeiro com o torrontês, como eu tinha dito. É o Piedra Negra. O Piedra Negra, ele era 129 e ele tá por 89 na feira. Então é um desconto considerável, né? Levando aí mais de R$30 de desconto, né? E aí eu vou experimentar. O que eu gosto do torrontês é essa coisa aromática dela, né? É uma uva que exala muito um perfume, mas em boca esse é um vinho extremamente seco. A harmonização, gente, é um pouquinho de vinho para entrar, para você sentir o vinho sozinho e depois você experimenta este vinho com a comida. Mas se quiser provar a comida sozinha primeiro também é bastante legal. Prova, vê os sabores, que elementos esses sabores trazem, para depois provar os dois juntos, tá? Vou comer ao vivo mesmo. A dica do queijo. Que aroma! Vanessa, repete a dica do queijo pra galera que tá em casa? Ai, dica do queijo. Me empresta a embalagem de novo que tá aqui, por favor. O queijo é um queijo espanhol. Esse queijo espanhol, ele vem nessa embalagem. Deixa eu dar pra Ellen colocar ele de novo na frente da câmera. É o queijo, mais pra cima, Ellen, um pouquinho isso. É o queijo manchego. Ele já vem fatiadinho em lâminas. E esse queijo, a gente tá usando ele com o mel trufado, que também está à venda no Super Nosso. Eu sempre tenho essas coisas coringas, porque assim, chega uma visita, ou você quer fazer uma entrada, eu acho interessante ter uma coisa semi-pronta. E ter um mel e um queijo é uma embalagem fácil de abrir, e você tendo um vinho branco, rápido de você fazer uma harmonização. Então você está fazendo um prato gourmet com dois elementos que você tem pronto. Então essa é a dica. Aí, depois disso, eu perguntei pra Carol, Carol, você tá fazendo aqui, é bom mostrar a tampinha, né, o do mel trufado, é legal, porque é bem visual ali o mel. Aí eu perguntei pra Carol, Carol, isso que você tá fazendo com a linguiça, né, de ambos, seria legal também fazer com o queijo, é um pão na chapa, ela disse. E aí a gente pode fazer esse pão na chapa, tanto com a linguiça Angus, pra fazer esse choripan, quanto com o queijo manchego, como qualquer outra linha de queijo, né? O Super Nosso está com uma linha de queijo muito bacana, também dos queijos mineiros aí, né? Da Serra da Mantiqueira e tudo mais. Então, a curadoria, né, do Girão, acho que vale a pena conhecer os queijos. Aqui, então, só para finalizar, né, o choripan, né, ficou prontinho. Eu acho que vocês podem fazer várias versões, não precisa ser metade do pão, pode ser o pão fatiadinho depois, em pedaços menores. Eu acho que isso aqui... Pode ser inteiro assim, ó. Inteiro, né? Não, inteiro, Carol, ficou a cara do que a gente gosta. Tipo assim, né? Um prato guloso, assim, de lanche, para desmistificar, gente. O vinho tem que coordenar com qualquer prato, seja com um lanche, com um jantar especial. Eu acho que o legal de desmistificar o vinho é isso. E aqui a audácia foi, primeiro eu fiz a harmonização com o torrontês e agora eu vou experimentar a harmonização com o vinho rosé Piedra Negra. Só vou tirar essas coisinhas aqui do choripan.
choripan já foi. Ah, e quem estiver fazendo a versão com a linguiça mais grossa, né? Se não quiser abrir a linguiça como eu fiz aqui, é só fazer a linguiça normal, fritar na frigideira quente e depois hidrata o chimichurri, que é essa misturinha que a gente compra ela seca. Também tem, a gente pode fazer ela fresca, mas essa seca aqui é super prática, super saborosa, ela já vem no ponto. Hidrata ela com bastante azeite e joga por cima da linguiça e coloca no pão. É o nosso pão com linguiça também mais sofisticadinho, né? Exato. Eu falei rosé Piedra Negra, não. Eu falei aqui torrontés Piedra Negra, que tem também rosé, tá? E tem tinto. E o ponto final rosé, que eu vou fazer a harmonização agora, e ele também tem tinto. E a Carol tá falando uma coisa legal ali. Esse chimichurri que ela deu a dica de hidratar e tudo mais, também fica legal. Se você não quiser acompanhar com pão, fazer só a linguiça, né, Carol? Fritinha com o chimichurri. Chimichurri por cima. Pronto. Eu vou comer um pedacinho aqui agora e fazer a harmonização do rosé. Posso? Pode, próximo passo. Pode ir. Que a gente gosta assim, né? Receita fácil e rápida. Gente, eu vou falar um pouquinho dessa batata que eu vou fazer, que é essa receita do Francis Mallmann. Tô usando a batata normal, a batata inglesa. Eu vou cortar ela. Sei que vai ter gente que vai falando que eu tô desperdiçando a batata, mas eu quero que ela fique desse jeito assim, um quadradinho perfeito. O resto da batata você guarda e faz uma, em casa a gente faz purê, uma maionese. fritada. Não, posso sugerir, Carol? Pode. Tem aquele prato típico espanhol, né, que faz com as fritadas de batata Pois é, com ovos, perfeito. né? Então, aqui a gente faz uma maionese que talvez seja um dos meus pratos preferidos, mas vamos lá. E daqui eu vou cortar em fatias finas, porque depois eu vou mostrar, nós vamos fazer como se fosse um dominó, chama batatas dominó também, né? Ô, Carol, Então, antes de você iniciar esse prato, o Éber tá perguntando se coloca o chimichurri junto com a linguiça na hora que você tá... Na hora que eu fiz a mistura, só voltando aqui, gente, o choripan, eu tirei a linguiça daquela capinha protetora dela, né? Eu só usei o recheio da linguiça e misturei o próprio chimichurri naquela mistura e a mostarda para quem... Aí, ó, a Evelina tá mostrando aí pra gente. A mostarda foi aí também para temperar. Então aí eu tenho, além da linguiça, eu tenho o chimichurri, a mistura seca, coloquei um pouquinho de azeite e a mostarda. Ok? Facinho. Então, aqui, Qualquer coisa também, gente, a gente vai manter depois a receita aí no Instagram do Super Nosso, né? Então aqui, ó, esse bloco aqui da batata, eu vou cortar em fatias de mais ou menos meio centímetro. Então aqui eu só tô fatiando o bloquinho, é super fácil. Vou mostrar bem pertinho da câmera o tamanho que tá ficando. Tanto a largura, né? Quanto aqui a espessura, ó. A altura e espessura, né? Então são bloquinhos mesmo, são dadinhos, parece um jogo, Carol. Parece, ela fica linda depois de pronto, vocês vão ver. Dominó mesmo, né? Para fazer essa batata, deixa eu só recapitular aqui para vocês. Eu vou usar as ervas frescas, aqui eu tô usando 3 delas, que são a sálvia, o tomilho e o alecrim, que são ervas maravilhosas para serem levadas ao forno. Vou usar manteiga derretida e o alho inteiro. 2 dentinhos de alho, já dá pra gente fazer essa brincadeira. Sálvia, alecrim e tomilho, né? Misturou os 3 e alho, assim, batidinho, nesse formato, não é isso? Isso, só que isso aqui é salsinha. Então nós vamos usar ela aqui. Então, ó, eu vou só organizar esses quadradinhos aqui da batata. Aqui, gente, quanto mais bonitinho a gente colocar nessa parte aqui do processo, na hora que ela sair do forno, ela já pode ir direto pro prato. Esse pedaço aqui ficou grosso. Aqui, quanto mais fininho a gente usar, menos tempo ela vai precisar de ser levada ao forno, porque aqui a batata tá crua. Quem quiser, pode até fazer ela pré-cozida aqui, cozinhar ela uns minutinhos, nesse ponto aqui que ela se encontra, já fatiada. Aí pode cozinhar uns minutinhos e aí o tempo de forno é ainda menor, tá? Mas eu tô fazendo aqui com a crua mesmo. Deixa eu só apertar aqui que eu tenho uns dados.
Isso a gente já está fazendo um prato de jantar mesmo, mas poderia ser um petisco só a batata, não poderia, Carol? Poderia, super poderia. Super poderia. Batata é uma coisa que eu acho que eu não conheço ninguém que não goste. É, um petisco, né? Ó, então eu coloquei aqui, vou pegar, é grande, mas, ó, a manteiga derretida, vou jogar ela aqui por cima. Ó, só pincelar mesmo, tem até um pincel, mas... Tem, mas a Carol já disse, ela adora cozinhar com as mãos, ela acha prático. Ó, E a gente também, né? Em casa a gente fazia assim, né, Carol? eu falo, gente, tem hora que você fala, aí você acaba de cozinhar, se você tem muito utensílio, tá aquela cozinha toda bagunçada no final, e você fala, ah, nunca mais eu cozinho na minha vida. Talvez se a gente usar mais a mão e ser mais prático, a gente anima a cozinhar mais. Ser prático é descansar, né, Carol? Exatamente. Então aqui, ó, e eu vou colocar os raminhos aqui das São nossas raminhos, ervas. então, né, no caso. Isso. Se quiser já deixar elas misturadas, picadinhas, também pode. Mas esse cheirinho de erva fresca já dá outro clima pra cá. Deixa eu dar uma mostradinha ali que a Ellen tá querendo mexer a câmera do Super Nós. Carol, só um minutinho, ó. Ela montou o prato em dadinhos deitados, ó. Tá? Dadinhos das batatas, passou a manteiga e a erva fresca soltinha. Isso. Agora eu vou colocar o alecrim e a sálvia. A sálvia é linda, né? E ela tem um gostinho, ela é mais amadeirada, né? É. Aí são 3 sabores completamente diferentes. Quando a gente fala de harmonização, e essa é a nossa preocupação em relação a comida e vinho, a gente tem que tomar esse carinho de perceber aromas, perceber sabores. Não é para ficar chato, gente. Vinho não é enochatice. Eu acho que isso é pra gente tornar pessoas mais sensíveis em relação ao que a gente coloca mesmo pra dentro. Porque é tão carinhoso o modo de fazer, né? A manteiga traz um sabor, a batata outro, esses 3 elementos de verdinho outro. Então acho que é isso que é legal. E aqui eu tenho 2 dentes de alho, pode ser até com casca. A única coisa que eu vou fazer aqui, vou pegar a faca, essa parte reta da faca aqui, vou dar um soco em cima do dente do alho, só pra gente liberar todo esse gostinho, esses óleos que tem aqui dentro do alho, para ele ficar mais presente, tá? Aí eu vou dar mais uma pinceladinha aqui na manteiga por cima. Manteiga derretida, ela disse, né? Tá? Só... Esse prato, se tivesse sozinho, Carol, eu arriscaria ele totalmente como espumante. Tem um espumante argentino, que é o Orfilha, tem o branco e tem o rosé. Aqui. Isso. E aqui. Vê? E agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Então o Tá? forninho Até da Carol, dourado. o forno da Carol fica ali mais ao fundo. E aí vai ao forno, 180 graus pré-aquecido. Lembrando, gente, essa batata que ela fez, eu também faria harmonização. Não me preocuparia, porque ele hoje está sendo feito como acompanhamento do prato. Neste prato que nós estamos fazendo, que é uma milanesa, a gente vai harmonizar tanto com o branco, quanto com o rosé, quanto com os 2 tintos. Mas ele poderia ser servido sozinho, tá? Como petisco, digamos assim, essa batata. Agora vamos pro acompanhamento. E aí o acompanhamento, na verdade, Aliás, não, é o prato principal, né? Que é o filé. O acompanhamento é a A batata. batata. Ó, deixa eu só dar uma arrumada aqui. E aqui estão os 2 vinhos, tá? Se alguém tiver dúvida dos vinhos e dos valores, gente, pode perguntar aí. Mas tanto Piedra Negra quanto o Ponto Final estão na promoção na 12ª-feira. Tirar esse papel aqui, que a gente não precisa dessa cola, não, né? Não, nós estamos cheios de cola aqui escritas. Opa, vou fazer esse empanado. Tem muita gente que vai me perguntar, mas Carol, eu aprendi a técnica certa de empanado. Primeiro a gente passa a carne ou qualquer coisa, né? Na farinha de trigo e depois nos ovos, depois volta ou para farinha de trigo ou para farinha de pão, para ele ficar mais sequinho. Na Argentina, eles não gostam de passar antes na farinha de trigo, porque eles acham que isso rouba um pouco o sabor da carne. Eles são apaixonados por vinho e por carne, então eles jamais deixariam isso acontecer. Então, nós vamos passar ele direto na mistura dos ovos e depois na farinha de pão, que no caso aqui eu estou usando a panko,
que até aquela farinha de fazer tempurá de comida japonesa, aqueles empanados japoneses, que é uma farinha de pão, mas ela é mais granuladinha. Mas pode ser farinha de pão normal. E essa farinha também tem lá no Supernosso, prontinha. Tudo né? que a gente está falando. Tudo que a gente está falando aqui tem lá, gente. Então aqui, já estou deixando o meu óleo, que eu vou fritar aqui esquentando, que é o tempo dele esquentar, é o tempo de eu preparar esse empanado. Eu peguei aqui 3 ovos, vou temperar esses ovos com alho picadinho. Ó, alho picadinho. E não foi pouco alho não, foi uma colher. Foi uma colher. Porque que você está fazendo uma receita para 4 pessoas, né, Carol? Aqui eu tô fazendo até pra mais um pouquinho. Eu tô achando, tá? Tenho 6, 4 pessoas que comem muito. É. Então eu coloquei os ovos, o alho, a salsinha. Aí eu vou colocar sal e pimenta do reino. Combinação universal, sal e pimenta do reino. Os ovos, a salsinha. Vou dar uma batidinha aqui, misturar. Que lindo, Carol. E agora, vou dar uma... Rapidinho, só pra Eva mostrar. Como eu já até coloquei Ficou sal. com a cor, né, assim, do mescladinho dessa salsinha. O ovo não posso virar muito, né? Como eu coloquei sal ali na mistura, eu vou colocar uma pitadinha mesmo, um pouquinho sal assim, só pra gente temperar um pouquinho essa carne. São os bifes normais, fininhos, tá? Não é tornedor, nem nada disso. Bife de filé. Eu vou levar ele aqui primeiro. Vou trazer isso aqui pra perto de mim, que isso aqui faz bagunça. Vou levar ele primeiro na farinha dos ovos. Não, farinha dos ovos não, Carol. Na mistura dos ovos. Uai, nem te entendi. Na mistura dos ovos. Ah, sinal de que nós estamos prestando atenção. Você fez de propósito. Isso, fiz de propósito. E depois no panko aqui, na farinha de pão. Então, primeiro na mistura dos ovos. Primeiro na mistura dos ovos. Foi emoção de cara. E que tanto de óleo que você colocou lá dentro da panela? Um dedo? Bastante. É o suficiente, porque tem Pra que queimar, queimar. é pra ela fritar em imersão, tá? Então aqui. E agora vamos embora. E para esse prato, aí eu propus 3 harmonizações. A primeira harmonização é o Mosquita Muerta, que é lançamento nessa feira de vinhos. O segundo é um Taná, da região do extremo norte, que é um dos vinhos que eu amo no Supernosso, está na promoção. E o terceiro vinho é o San Felicien, que é um Malbec. Tanto o Cordeiro em Pele de Lobo quanto o San Felicien são Malbec. Aí eu vou mostrar a diferença para vocês, tá? Tanto em valores, que são propostas diferentes, quanto também o porquê dessa diferença. São 2 Malbecs aqui, tá? Eu tinha feito uma outra filmagem falando de 2 outros Malbecs. Um era o Trivento e também o Angélica, e ambos também estão na promoção. Mas esses aqui foram escolhidos para esta live e a gente vai fazer harmonização. Este daqui, eu vou fazer o sorteio para as Luluvinhas que escreveram lá no post. E este daqui eu vou tomar agora na harmonização junto com a Carol. Enquanto isso ela está ali mergulhando na mistura de ovos. E depois no panko, que é a farinha. Isso. Lembrando que a Carol dá aulas semanais, Luluvinhas tem a confraria que convida todo mundo a participar. O motivo pelo qual eu escolhi a Argentina este ano para falar na Feira do Supernosso é porque nós estamos fazendo um trabalho específico para a Argentina este mês em relação à importação de novos vinhos. É um trabalho feito pela UOFA, que é Wines of Argentina, que é uma organização que cuida dos interesses dos vinhos da Argentina, né, nos países que serão novos compradores, junto com o consulado argentino. Fazer o teste para ver se minha Aqui acho que tem que virar um quente, pouquinho tá? a câmera, Ellen, para mostrar que ela está com a panela de gordura. Ainda não, vou esperar mais um pouquinho. Não está tão quente, né, Carol? Que ponto de Não. quente que tem que ser? Tem que fazer aquele barulhinho assim. Tem que ser um... Tá. Aquele barulhinho é o nosso sinal. Agora tem gente que tem uma técnica de jogar um fósforo, isso também vale.
Mas pra mim é o barulhinho mesmo. Cadê sua taça, Carol? Ai, gente. Não, a sua taça alguém Meu levou. Deus. Porque... Não, é porque eu não acabei. Ah, não, então vamos trocar por outra taça limpa pra Carol, para ela poder provar este vinho. San Felicien é um Malbec e aí ele vem de duas regiões diferentes, né? Ele vem de Rouen de Cuyo e o Vale do Uco. Obrigada. E Rouen de Cuyo e Vale do Uco, porque às vezes a gente não sabe as diferenças dos vinhos, né? E aqui são dois lugares diferentes levando o Malbec para ser feito esse vinho. Enquanto isso, se a hora que você me der ok, eu paro de falar aqui, tá? Porque a gordura... Dando uma organizada. Então, ótimo. Porque a hora que você quiser falar, o quanto da gordura você me diz, do óleo. Enquanto isso, vamos mostrar os vinhos. Vamos mostrar os vinhos de novo, então. E o Mosquita Muerta é um vinho lançamento, como eu falei, e ele também provém aí de duas regiões. Uma é Rouen de Cuyo, que também deu uvas aqui para o San Felicien, mas a outra é Maipú. Então é um terceiro lugar, digamos assim. Todos esses lugares que eu disse estão em Mendoza. Mas o legal de aprender um pouquinho mais sobre vinho é saber o que faz um vinho ser diferente do outro, qual é o rendimento dessas parreiras, por que esses vinhos são mais caros ou mais baratos, né? E quanta produção de vinhos eles têm. Então aqui, Mosquita Muerta, que vamos fazer o sorteio para as meninas. Ó, aqui deu um barulhinho. Ah, deu barulhinho, tá na hora já. Ó. Ela tá colocando ali já os bifes. Chama de bifes mesmo, né? As milanesas. O San Felicien, que é do Catena, né? Da família Catena, muito tradicional. E também eu arriscaria super esse Taná da região de Cafajate, que é o extremo norte da Argentina. Aí já não é Mendoza como os dois primeiros vinhos que a gente estava falando. Os outros dois primeiros vinhos, o branco e o rosé, é o Piedra Negra e o ponto final. Piedra Negra Torrontés e o ponto final, Rosé de Malbec. Vou tentar me lembrar do preço de todos. O Mosquita Muerta, muita gente estava pedindo esse vinho, né, gente? Esse vinho está na promoção de 99 por 89, mas ele é lançamento. Então, na verdade, aproveitem, porque ele é o vinho aí, digamos, o queridinho do momento da Argentina. Então, eu acho que é uma oportunidade legal de provar. É o Cordeiro em Pele de Lobo. A gente conhece sempre um termo invertido, né? Que é chamado lobo em pele de cordeiro. E aqui não, é uma brincadeira inversa, né? É o cordeiro em pele de lobo. Então quer dizer que é aquilo que a gente não espera do vinho e o que ele oferece. O Taná, da Vasirra Secreta, que é o chamado Gata Flora, que é a linha do vinho, e o San Felicien. Alguém tem alguma dúvida sobre os vinhos? Pode perguntar. Enquanto isso, a Carol tá ali fazendo já o preparo da milanesa. Gente, milanesa tá em todos os restaurantes da Argentina. Aí é um prato super tradicional. Quando a gente vai buscar os pratos tradicionais da Argentina, empanada, choripã, milanesa, então a gente encontra isso como tradição. Vanessa, a Carol podia responder pra gente também, a Tati do Bolo Meu, ela perguntou o que foi no ovo além do alho. Foi o alho, a salsinha, o ovo e sal e perfume. É só esses 5 ingredientes. Super básico, né? A gente está fazendo a milanesa mais tradicional. O que ela disse que tem de diferente é que ela mergulha primeiro nessa mistura dos ovos, com a salsinha, o alho e o sal, para depois passar no pão, Tati. Não é aquela milanesa francesa tradicional não, tá? Ai, que delicadeza. Gente, San Felicien é o primeiro vinho. No Super Nosso tem Cabernet Franc, que é a uva hoje, eu diria, depois da Malbec, é a mais desejada na Argentina. Tem o Cabernet Franc e o Malbec. Mas essa marca de vinhos é a responsável por trazer o vinho varietal para a Argentina. Foi o primeiro vinho a colocar em destaque no rótulo a Cabernet Sauvignon, tá? Então, imagina o desafio, né? Um vinho do Novo Mundo colocando aí a sua varietal em destaque. Então, é só uma curiosidade, mas a gente vai encontrar os dois ícones hoje da Argentina, que é Malbec e Cabernet Franc.
E eu escolhi a Malbec, porque eu queria falar da diferença desses dois estilos de Malbec. Porque a gente acha que Malbec é tudo Malbec, e não é. Há muitas Malbecs na Argentina. De norte a sul, tá? A gente falou aí, em Cafajate, a Vasilha Secreta também tem Malbec. A gente tem vinhos lá no extremo sul da Argentina, na região de Rio Negro, na Patagônia. Então, enfim, aí tem muitas Malbecs. A Carol está ali no processo de fritura. É claro que é muito ágil essa nossa live, né? A gente quer fazer tudo em 1 hora, a gente nem sabe aqui quanto tempo a gente tem. Vocês estão coordenando? 15? É a conta de terminar o prato, fazer a montagem. Ou seja, em 1 hora você pode fazer o mesmo na sua casa. Tanto o choripã quanto a milanesa com as batatas, né, Carol? Tudo real aqui. Real, Nada pronto. Nada prontinho, né? Muito legal. E essa panko, gente, ela deixa super crocante. Façam com ela, eu acho que vocês nunca mais vão usar a farinha de pão. Ou pão, ou tem gente que arrisca fazer até com farinha de mandioca, mas eu acho que fica grosseiro, né, Carol? Eu prefiro essa panko. Realmente, assim, a milanesa, a panko tá trazendo esse saborzinho mais croque, né? E com esses vinhos que tem uma acidez gostosa, um tanino muito delicado, eu acho que isso na harmonização faz toda a diferença. Quando a gente coloca a farinha de pão, que a gente joga aí um pouco de amido, né, que é diferente aí dessa farinha do pão, fica com uma textura mais pastosa. Então eu acho que o legal é essa crocância sem se tornar pastoso. Ali a Carol já está tirando da fritura, né? Já está com esse douradinho do prato. Ela está colocando em cima de um papel aí absorvente, porque é uma fritura que está mergulhada em um dedo, né, de óleo. E aí, mas o legal dessa panko, Carol, é que ela não deixa entrar tanta gordura, né? Não, ela dá uma blindada assim, realmente. Tá? Então, esse aqui eu vou esperar só porque eu já tenho outros 4 aqui dentro. Vai não mesmo. vai encher demais. Enquanto a Carol está cozinhando, o perfil do Mineiro A, ele está pedindo para você falar um pouquinho sobre essa diferença de vinhos suaves, meio seco, semi-seco. Você já está apresentando aí pra gente? Então, nesta linha de vinhos desta noite, não tem nenhum vinho que não seja seco. A secura é a designação, que é a legislação, que dá para os vinhos cujo açúcar da fruta foi transformado totalmente em álcool, deixando esse vinho sem açúcar residual. Então, os vinhos feitos de vites viníferas, que no caso aqui é a Malbec, a Torrontés e tudo mais, a Taná, né? Essas vites viníferas, elas são vinificadas de um modo geral em vinhos que sejam secos. Esse vinho que eu mostrei aqui, que é o Vasilha Secreta, o Torrontés dele, você tem as duas versões. Você tem o Torrontés dele, que é um vinho branco, tanto no vinho doce quanto no vinho seco. Então, a designação, o seco, o suave, o meio seco, é o quanto a gente vai ter de açúcar que sobrou na garrafa quando a gente estava fermentando o vinho. E aí vai muito do estilo pessoal. O Super Nosso tem para todos os estilos. Durante o período de feira, vocês vão encontrar vinhos com doçura, vinhos sem doçura, vinhos de sobremesa. E aí vocês têm um leque bastante extenso para fazer harmonização. É uma ótima pergunta. E como eu tinha dito antes, essa vinícola tem um vinho doce também que vale a pena conhecer. E que vai muito bem também com sushi. Tá? Eu ano passado fiz uma filmagem, está disponível nas plataformas digitais do Super Nosso. Acessem essas informações e procurem, que vocês vão gostar dos conteúdos. Não só disso que a gente está fazendo hoje, como os conteúdos que foram preparados para esta feira. Estão todos disponíveis na plataforma do YouTube e também no Instagram do Super Nosso. Da Luvinhas, da Carol e por aí vai, viu, gente? Já está pronto, vou lá dar uma olhadinha na minha batata. Ela vai olhar a que ponto está a batata para montar o prato, né? Da milanesa com esse prato acompanhado, né? E é muito interessante, gente. Fazer live é sempre ao vivo, né? Aí elas vão ali para trás, fazem show, dançam, balançam, bebem vinho e a gente fica aqui,
mas a gente está dando informação e divertindo, porque essa já é uma turma antiga de amigas, a gente está sempre fazendo juntas, eu tenho certeza que tem um monte de Luluvinhas aí que está vibrando, né, Bárbara? Como é que tá aí? São as 3 contas abertas, Luluvinhas, Supernossa e Confraria da Carol, então são os 3 times completos. Mas as aulas da Carol são muito divertidas, gente, é preciso fazer essas aulas toda semana, tá vendo? Vamos colocar ali, Carol, na próxima câmera. Câmera. Gente, tô me sentindo... A batata dela, depois de preparada, né? Já tá assada. Ai, Carol, dá até dó de desmontar essa sua Eu acho que a refratária. gente viu com ela toda, assim, sem ter que desmontar. Não precisa desmontar o prato, né? Empratar, falar assim, não. Eu acho que a ideia é bem essa mesmo, de ser uma coisa descontraída, não precisa de empratar, mesmo porque assim, uma milanesa com uma batata não tem muita história assim de um tratamento perfeito, né? Eu acho que é uma comida muito rústica até, né? Não é? Não tem essa preocupação toda. A batata é um ingrediente muito raiz, né? E a carne já é de origem. Quando a gente começou a pensar no que a gente faria para essa noite, né, para ensinar, seria tão assim óbvio ensinar o chorizo, né? Aliás, nas plataformas das aulas que já tem disponíveis do ano passado, a gente tem o Caio Soter fazendo esse chorizo. Então, já tem uma aula pronta, não justificaria a gente repetir. Agora, a aula da Carol, a gente está trazendo aí a milanesa, que é uma coisa que às vezes as pessoas acham que é mais difícil, né? E a gente queria fazer esse jogo de harmonização aí, super fácil, sem mistério, e que às vezes a gente fica enrolando para ir para a cozinha, não precisa. 1 hora a gente fez 2 pratos, fizemos harmonização aqui com 5 vinhos, e tá tudo certo. E não tem assistente de cozinha não, a gente tem assistente de câmera, tá? A assistente de cozinha aqui é só para comer, as 3 estão ali atrás. Ó, a Bárbara, Eveline, eu acho que vocês deviam vir aqui. Vai que a louça tá lavada. Não adianta, que daqui a pouco a gente vira a câmera para vocês também, viu? Então a Eveline é a minha sócia, cofundadora no grupo Luluvinhas. A Bárbara é nossa ajudante, sempre está fazendo as nossas postagens. Hoje ela é sous-chefe. Hoje ela é sous-chefe. Mas elas estão ali atrás das câmeras só desfrutando do que já foi feito. E Carol toda semana com essas aulas maravilhosas, práticas, fáceis de fazer. E toda a aula da Carol tem vinho, então eu sugiro que vocês continuem fazendo. Claro que toda aula o vinho é harmonizado pelos É harmonizado, né? Aula harmonizada. Então, recapitulando, nós tomamos um torrontés, um rosé de Malbec, 2 vinhos de Malbec, tintos e um taná. Esse aqui. Gente, falta... Tem que fazer sorteio. Tá, tem pouquinhos minutos, né? Aqui, como é um sorteio feito ao vivo, nós pegamos todos os nomes que estavam lá nos comentários e colocamos todos os nomes da Cumbuca. Foi um sorteio feito dentro do grupo Luluvinhas, tá? Que eu convidei as meninas para participarem dos comentários. Cadê a Cumbuquinha de nomes? Depois a gente pode fazer outros sorteios, né, Ellen? Durante aí a Feira de Vinho Supernossa, eu acho que a gente devia fazer um incentivo. Gente, aqui tem quantos nomes? Uns 40, né? Foram uns 40 comentários, 46 comentários. Aqui estão todos eles, não é ingrediente. Ui, caiu um. Será que é esse aqui? Carol, sorteio. Carol, você vai fazer o sorteio aqui. Não vai. Se sair você, não vai. Se sair a Beth. E se sair Beth? Não, Beth é uma aluna... Incomum. Toda semana ela está fazendo aula. Ela já é sortuda. Pode? Nós embrulhamos esses papeizinhos agora, que era até quem participasse às 20. Cristina Márcia Mendonça. Cristina, é Luluvinhas. Cristina Márcia. É minha companheira de viagem. Só para provar, gente, ó, que tem vários nomes aqui dentro. Pega outro, Carol. Essa quase ganhou, mas não ganhou, quer ver? Quem ganhou então foi Cristina Márcia, só para provar que tem outros nomes, a Carol não sabe o que está dentro da Cumbuca. Ai, minha vista, gente. A Djani, a sogra de meu filho, seria a próxima sortuda. Mas a Djani, eu prometo tomar vinho com você desses vinhos que a gente está saboreando aqui, tá? Era só para mostrar que tem várias pessoas aqui que fizeram comentários, viu? Então, convido a participarem aí, né, dos outros eventos da feira, da 12ª feira. Gente, 12 feiras já foram feitas do Supernosso.
E todo ano a gente espera essa época do ano para comprar os melhores vinhos com os melhores preços. E vale a pena, né? Carol, como é que finaliza então? É isso aí? Gente, ó, as nossas batatas lindas aqui. Deixa eu segurar as batatas. E o nosso... E nosso milanesa. Vocês verem tanto que tá crocante, ó. Olha isso aqui, gente, ó. Super crocante. É só isso, né, Carol? Serve na mesa direto e Dá pronto. direto. A gente vai postar, gente, no Super Nosso. Vai fazer aí um stories com um prato pronto, a nossa mesa linda que a gente montou ali. Lembrando que a gente fez um choripan que nem eu imaginava que seria feito com tanta facilidade. E a milanesa. Lembrando do queijo manchego com o mel trufado e todos esses vinhos que a gente falou aqui. Agradeço a companhia nas 3 contas que foram feitas. E agora eu gostaria de dizer para vocês que compraram os ingredientes e fizeram, desfrutem do seu jantar, de sua cena, como dizem os argentinos. E nós também hacemos a hora. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Até mais, até a próxima.